Quem já me viu falando sabe que eu acredito que 99% das nossas decisões financeiras são emocionais. E de onde eu aprendi isso? Nada mais, nada menos do que com Daniel Kahneman, psicólogo, prêmio Nobel em economia e o pai das finanças comportamentais. Já expliquei também em outros vídeos que a diferença entre eu, que sou formada em engenharia, sou uma pessoa extremamente racional, e uma pessoa extremamente emocional quando o assunto é dinheiro, é que eu arrumo exatamente a desculpa perfeita para justificar uma decisão que eu tomei por motivos emocionais. Então, quando eu tenho que tomar uma decisão já sabendo que a minha emoção vai ter um viés a talvez me fazer tomar a decisão errada, eu criei uma forma de como tomar uma decisão financeira minimamente inteligente. Então eu vou dar aqui um exemplo totalmente prático de uma decisão financeira que eu acabei tomando e como que eu fiz para decidir. Óbvio que, como toda decisão, a primeira coisa, a gente começa a pesar os prós e os contras. Mas no meu caso, o que era? Eu sempre fiz atividades físicas logo pela manhã. Como o meu assunto é dinheiro, acaba acontecendo que nas mentorias individuais muitas pessoas querem logo cedo ou no final do dia, porque não querem falar sobre dinheiro no escritório, na frente dos colegas de trabalho, ou mesmo em casa, quando tem algum auxiliar. E quando são cursos, os cursos, a maioria são online, e aí eu tenho que fazer logo cedo ou no final do dia, porque as pessoas têm que trabalhar no horário comercial. Então, estava ficando difícil eu fazer ginástica. Eu precisava dar um jeito de fazer ginástica nos horários alternativos. Eu não tenho uma agenda fixa, sou uma profissional liberal. Então tem dia que realmente eu posso fazer ginástica às 3 da tarde, tem dia que eu posso fazer às 11. Trabalho em casa, ou seja, se eu me inscrevesse numa academia, talvez eu tivesse o problema das limitações dos horários, eu ia ter que me locomover. Isso, por mais que fosse aqui do lado, e não tem nenhuma do lado da minha casa, eu precisaria de 15 minutos para ir, 15 minutos para voltar. Então, considerando tudo isso, eu resolvi que eu tinha que dar um jeito de fazer atividade física em casa e eu queria fazer alguma atividade que fosse aeróbica. Vi uma propaganda de uma bicicleta para você alugar durante um ano. Ela fica na sua casa, posso fazer na hora que eu bem entender, não tenho que me deslocar, mas nunca gostei nem de academia. Eu sempre gostei de fazer atividade física ao ar livre. Fiquei muito na dúvida se eu ia usá-la ou não. Minha decisão tem todos os fatores prós e contras, tem a minha motivação, mas tem mais um balizador, o financeiro. E como que eu decido? Eu faço um cálculo. Se todas as minhas premissas estiverem erradas, qual é a que vai me causar menor prejuízo? Ou seja, eu faço uma abordagem totalmente pessimista. Embora eu seja uma pessoa extremamente otimista, na hora de fazer essa conta e tomar minha decisão financeira, eu considero que tudo que eu pensei até então esteja errado. Então, qual era o meu raciocínio? Se eu alugar a bicicleta e não usar, eu tinha duas opções. A primeira, se eu fizesse a assinatura por um ano, a mensalidade custaria R$ 149,99. E se eu fizesse por 3 meses apenas, a mensalidade custaria R$ 249,99. Eu não sei se vai funcionar ou não. Não tenho o hábito de fazer ginástica em casa. Então, tá bom. Vou optar pela de R$ 249,99, que daria um total de R$ 749,97. Fiz uma cola aqui. Contra a anual, que seria R$ 149,99 vezes 12, daria R$ 1.799,88. Então, se eu fizesse anual, embora mais barata por mês e eu não usasse, eu perderia quase R$ 1.800. Se eu fizesse a trimestral e não usasse, eu perderia cerca de R$ 750. Me parecia já desde o início que eu deveria fazer a trimestral. Mas ainda esperei a Black Friday para ver o que essa empresa faria. Na Black Friday, eles deram um desconto de R$ 274. Então, o custo para 3 meses baixou para R$ 475,97. Mas o que eu estava interessada não era no custo, era caso eu não fizesse, quanto eu perderia. Então, se eu fizesse o teste dos 3 meses ainda com o desconto, eu perderia R$ 475,97. Me pareceu muito mais razoável do que correr o risco de ir
no preço mais barato, só que gastar R$ 1.800. Aluguei a bicicleta já faz 1 mês e meio. Vou ser realista, a minha proposta era que eu fizesse de 2 a 3 vezes por semana. Não minto, que eu tenho feito 2 vezes por semana. Ainda preciso criar um pouco mais de disciplina para quando estiver em casa não sentar no sofá, ligar a Netflix ou algo do tipo, mas sim sentar na bicicleta. De qualquer forma, acho que consegui explicar para vocês como é que eu tomo essa decisão e é sempre baseado no menor prejuízo que eu possa ter se a minha premissa inicial estiver errada. A minha premissa era, eu vou colocar a bicicleta aqui e vou fazer de 2 a 3 vezes por semana. Ok, se eu fizer, valeu. É como você resolver gastar muito dinheiro em um restaurante que você adore. Ah, você acha que valeu o preço. Agora, aquele restaurante que você nem sabe se você gosta. Então, foi mais ou menos esse o raciocínio. Se a premissa inicial estivesse errada, quanto que eu estava correndo risco de perder. E esse tipo de pensamento é o que eu faço para quase todas as minhas decisões financeiras. Só não vale para aquelas que eu sei que são 100% emocionais, como o exemplo que eu dei do restaurante. Se você gostou desse vídeo e quer mais vídeos como esse, não esquece de curtir, manda nos comentários coisas que você gostaria que eu falasse. E se não se inscreveu ainda, demorou.